Este filme do Superman é um puro filme de quadrinhos. Isso, um puro filme de quadrinhos onde que o Lex Luthor é um banana que chora. É um filme de quadrinhos na qual o próprio Superman ainda tem o seu pai vivo? O puro filme de quadrinhos que a Lois Lane tá pilotando nave com a sua equipe do Daily Planet? É um puro filme de quadrinhos na qual todos os problemas que possam ser resolvidos pelo Superman, não, é resolvidos por outros, inclusive pelo próprio seu cachorro Krypto, na qual rouba o filme em grande parte dele, mas o filme é feito pra quê? Pra uns fãs ali na casa dos 6, 7, 8, 9 anos de idade, talvez ali nos seus 15 anos de idade, pra que você é cego pela idolatria ao James Gunn e também você não consegue visualizar o que é ser um bom filme. Não tô criticando aqui todos os personagens, não tô criticando aqui a atuação de cada um deles, que eu acho que eles fazem até um certo esforço ali pra querer suprir alguns buracos assim absurdos no roteiro do James Gunn, que eu tenho minhas ressalvas contra o James Gunn, que fez um excelente primeiro Guardiões da Galáxia, outros dois questionáveis, com outros Esquadrão Suicida, que pra mim eu não gosto. Inclusive eu já não tinha muita expectativa pra um filme de James Gunn. Por quê? Porque fica na expectativa de querer a característica de James Gunn se sobressair sobre um personagem clássico de Superman. Esse filme do Superman aí tá recomeçando uma história aí do mundo do DCU, que agora o James Gunn tomou o controle. Eu tenho algumas questões aqui que a gente tem que fazer umas certas comparações. Será que este filme do Superman tem alguma coisa a ver com o Batman do Matt Reeves, que é o Batman atual da realidade? Será que o David Corenswet Sweat pode ser melhor ou pior do que o Henry Cavill foi até então como Superman? O que é essa Gangue da Justiça? A Gangue da Justiça, pra mim, é um grande resultado na qual o próprio James Gunn não sabe nada de Superman. O próprio James Gunn não sabe resolver os problemas com o Superman. O James Gunn não sabe colocar o Superman como um alvo principal de todas as suas situações. Ele não sabe colocar o Superman a resolver os seus conflitos. Ele não sabe colocar o Superman como um astro, como um deus, como ele é. Não, todos os problemas resolvidos e os buracos que esse filme tem são feitos pela sua gangue, são feitos por atores coadjuvantes que não tem o mínimo construção de personagem. Gente, o filme não tem construção de personagem. Eu acho isso um absurdo. Como que um filme, padrão básico de se fazer um filme, não existe uma construção de personagem? Vários personagens que você está visualizando, falou, pronto, já começou, peraí, será que eu perdi os primeiros 10 minutos do filme? Será que, o que está acontecendo? Será que teve um filme anterior? Pois é, essa sensação que você tem quando vai assistir esse filme do Superman, porque o filme já está num ritmo, numa narrativa, na qual você acha que perdeu alguma coisa, pelo quê? Pelo simples fato do James Gunn não saber construir nenhum personagem, dar ênfase a uma história de amor que ninguém tá interessado, com personagens que ninguém nem sabe quem é. E aí o Superman ele tem que lidar com o quê? Tem que lidar com a sua grande ameaça, que são as mídias sociais. Mano, é um filme de Superman completamente que destrói o clássico Superman. É um filme que não tem a mínima noção do que é ser Superman, não sabe impor o limite de Superman, não sabe colocar a surpresa de Clark Kent e Superman. O filme já larga a mão disso. Como assim que o filme larga a mão disso? Pois é, aquele momento de surpresa, da maravilha de saber voar, de saber fazer algo misterioso, de saber impor o personagem Superman clássico em si, aqui não existe. É um filme feito para quadrinhos, é um filme que tem o estilo próprio de James Gunn, na qual coloca os seus monstros, as suas equipes, as suas gangues, todas as coisas mais, na qual não se resolve nada, e aí você tem um Lex Luthor fraquíssimo. Um Lex Luthor, por um certo momento, tem algum certo conflito, tem uma cena interessante dele no filme, tá? Mas de resto, tá lá um Lex Luthor controlando os seus robôs dentro de um escritório com as suas tecnologias em si, na qual não traz muito jus aos conflitos com o próprio Superman. Aí o filme começa a impor algumas questões mais políticas, questões migratórias, na qual um filme que está realmente sendo focado por uma adolescência, você impõe uns assuntos como esse e não os resolve. E você tem uma fala de Superman com algumas questões na qual a gente já sabe. Não precisa, ai Superman, não precisa você perder o seu tempo falando algo que a gente já conhece. Pois é porque o próprio James Gunn não sabia quem era o próprio Superman. Por isso que ele estava respondendo isso para ele mesmo, para mostrar para o público, para aquele público mais jovem, para aquelas criancinhas. A minha sobrinha adorou de 5 anos, porque ela viu o Krypto roubando o filme, ela via alguns personagens voando ali, os monstros soltando fogo, ela adorou. Agora, não é a essência de Superman, né, gente? Quando o Superman tá ali lutando contra o buraco negro lá no seu mundo de Minecraft, mano, tem coisas nesse Superman que acabam se tornando um pouco divertidas,
porque é muito colorido. É demasiadamente colorido. O Superman é muito mais do que um ser humano, ele é muito mais do que um deus. Superman é muito mais do que ser um filme colorido. Um filme na qual coloca a sua Lois Lane ali pilotando uma nave. Mano, Lois Lane pilotando uma nave? Desde quando que a Lois Lane sabe pilotar uma nave espacial? E aí quando vai resolver o seu grande conflito, o Superman vai resolver o seu conflito com o Lex Luthor. É um bundão, um chorão, que na qual ali quando some com o seu cachorro, você, porra, o Superman, ai, cadê o meu cachorro? Aí quebra a mesa e quebra a xícara do Lex Luthor. Pô, velho, pega o Lex Luthor pelo pescoço, leva até o espaço, deixa ele sem ar 2 minutos, você vai ver quando ele vai falar onde tá o seu cachorro. Então é um Superman bundão, um Lex Luthor bundão, com personagens bundões, não traz nenhuma ameaça, não traz nenhuma atenção, em nenhum momento você acha que vai perder algum certo personagem, porque você não se importa com aqueles personagens. Nenhum personagem interessante, nenhum personagem foi construído para te fazer ter, para você se preocupar por eles. Nenhum. Gente, é um absurdo. Um filme de Superman, você não dá importância para personagens. Você sabe quem é o Lex Luthor? É um cara que é completamente frio, calculista, ambicioso por cargos altos políticos, que sabe se envolver dentro de uma sociedade para buscar o perigo. Pô, o Lex Luthor, que foi muito criticado, o Jesse Eisenberg, do Zack Snyder, coloca o Superman a se ajoelhar aos seus pés, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum poder. Nesse aqui ele faz o quê? Ele fica atrás de um escritório com robôs o controlando? Ah, pelo amor de Deus, velho. Aí pra você tentar ter um conflito de algo grandioso que está acontecendo numa cidade, pra você ser resolvido num botão, pum, que nem é pelo próprio Superman. O David Corenswet, até que ele é carismático, tá? Ele é carismático. Ele tem uma cara de Superman em alguns momentos, ele tem. Mas o problema não é ele. Da mesma forma que a Rachel Brosnahan, que tá fazendo a Lois Lane. O problema é ela, o problema não é ela. É carismática também. O próprio Nicholas Hoult fazendo o Lex Luthor, o problema é ele, o problema não é ele. O problema é a construção desses personagens, porque o 100% responsável é o seu próprio diretor, na qual produziu, escreveu e está criando uma nova história, criando um novo ritmo para esse novo DCU, que eu acho que já começa ali com umas questões bem contraditórias, porque não tem nada a ver este Superman de agora com o Batman do Matt Reeves, que é o atual Batman do momento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, você justificar que cada personagem tem o seu próprio universo, para mim não é uma novidade esse filme ser uma decepção. Eu já esperava que fosse isso, porque a característica do seu diretor vai se sobressair por um personagem tão clássico e importante que é de Superman. Assista o filme do Superman de 78. Vocês vão ver qual a importância de um Superman. Vocês vão ver qual que é a importância de um Christopher Reeve se transformando em Superman para Clark Kent e Clark Kent para Superman. Você vai ver o quanto que isso é importante para a história do Superman. O quanto que é importante o mistério Superman e Clark Kent. Eu acho que esse filme do Superman, para mim, é uma nota 3.4. Esse filme é uma vergonha. Esse filme, ele é um descaso com a história do Superman. Ele é o descaso com a história do que nós conhecemos sobre o Superman, sobre as características do seu principal, um dos principais personagens da história de quadrinhos. Beleza, galera? Comenta aí o que você achou desse filme do Superman, qual o filme que você mais gosta do Superman. Eu ainda acho que o Man of Steel é uma obra de arte perto desse Superman do James Gunn. Não dá nem pra comparar. Beleza, galera? Abraço, tamo junto e é nóis.